Band Cidade destaca o nosso quadro O Assunto É. Bom, e o convidado do programa de hoje é o economista Vinícius Silveira. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao programa. É um prazer estar aqui e cumprimento todos os telespectadores na tarde de hoje. Perfeito. Uma das coisas que a gente já começa, pelo menos deveríamos começar a nos preocupar, é com o planejamento do ano seguinte, né? Tanto na questão de realizações, como também do cumprimento das questões financeiras. O momento adequado da gente pensar isso é agora ou já está meio tarde? Já está bem em cima, mas ainda dá tempo de fazer esse planejamento, né? Final de ano é sempre o momento de equalizar os resultados, né? Se tivermos um ano produtivo, se tivermos um ano positivo no sentido das contas pessoais e nas finanças domésticas. Perfeito. E o que a gente tem que levar mais em consideração nesse momento? Porque a gente está vivendo agora, esse período de final de ano, que é muito comum a gente ter que fazer a troca de algum tipo de utensílio, né? E são compromissos que você vai renovar agora ou até fazê-lo e que vão se estender para o ano que está chegando. E o ano seguinte você também tem outros compromissos. Qual é o caminho para eu falar assim, olha, eu preciso me organizar, mas qual é o primeiro passo? A palavra de ordem é planejamento, né? Então, nesse momento de final de ano, vamos primeiro fazer um diagnóstico do nosso atual resultado, né? Então, final de ano nós estamos fechando de forma positiva ou negativa nas finanças. E com base nisso fazer uma lista, né? Então listar tudo que nós temos ali para adquirir, né? De fazer trocas, já fazer uma expectativa de gasto no início de ano, uma vez que tem a compra de material escolar, IPTU, IPVA, que são contas que sempre pesam no início do ano, né? Fazer um planejamento, pelo menos para o médio prazo, né? Os próximos 2 anos, e com base nisso fazer a expectativa de aquisições, de trocas, substituições, e até mesmo se for o caso de fazer cortes. Quando você faz um planejamento, você faz um corte mais eficiente, né? Você vai exatamente onde tem que ser o corte. Perfeito. Existe uma regra, pelo menos quando você vai em busca de algum tipo de linha de crédito, eles já percentualizam o que você pode comprometer da sua renda. Isso se aplica também na economia doméstica, no dia a dia do cidadão, para que ele consiga chegar no final do mês ou até mesmo no final de um período, um trimestre, um semestre ou até mesmo um ano, equacionar as suas contas. Eu ganho X, eu só posso comprometer Y. Qual é esse percentual? Existe? Existe um percentual, mas depende muito do nível de renda e padrão de vida de cada família, né, o indivíduo que ali permanece. Quando nós falamos de uma renda, nós chamamos de classe média, né, a classe média, o ideal é você ter um gasto aí, que nós trabalhamos com ótimo Pareto, né, 80-20, né, então 80% do que você gasta financeiramente está em 20% dos itens que você lista como consumo. Então, nesse parâmetro, você tem uma questão que, quando você extrapola, ou seja, quando você lista o número de itens que são importantes, são necessários para a sua vida, e eles passam de 80% da sua renda, isso já é um problema, uma vez que você já tem uma expectativa de aumento superior para o próximo ano, né? Tanto que os bancos eles trabalham com uma margem inicial de 30%, né, de comprometimento quando se fala de empréstimo, até porque é um volume até que considera a expectativa de ganhos para o próximo ano de evolução, que é natural, né? Nós temos um crescimento natural de renda, até pelo aumento do salário mínimo, expectativa de novas rendas, né? Mas quando você extrapola esse percentual, normalmente você tem uma dificuldade para o outro ano, ou tem que ter um ano muito bem regrado, muito bem planejado. Para que a gente entenda de forma bem clara, a gente fala sobre percentual e tudo mais, mas trazendo aqui para uma conta absolutamente exata. E às vezes acho que as pessoas não levam em consideração justamente isso, porque não pode ser uma regra específica e que vale para todos esse percentual. Um exemplo, se o cidadão ele tem uma renda de R$1.000, né? Então você pode comprometer 30%. Espera aí, tem que parar para avaliar, porque o quanto custa a tua vida mensalmente? E aí a gente tem que falar dos custos fixos, né? Porque comida, medicamentos, combustível, água, luz, internet e por aí vai. Esses custos eles são fixos.
Então, eu não posso comprometer de forma alguma esse percentual que já me custa. E acho que o cidadão ele nem tem a ideia do que ele tem de custo fixo. E acho que parte do princípio que seria extremamente necessário que eu identificasse isso primeiro ou não. Sim, no processo de planejamento, é sempre importante fazer essa listagem, né? Quando eu falei que não é uma regra, é porque tem outros elementos que têm que ser considerados. Exemplo, uma renda per capita, né, por família de R$1.000. Se você tem uma família de 4 membros, então você tem uma renda familiar de R$4.000. E aí, quando considerado a renda, o custo fixo, né, os gastos fixos, você pega aluguel. O aluguel ele é um gasto que vai atender todos os 4 membros. Então, você começa a ratear esse valor, né, dividir essa conta entre os membros da família. Internet, energia elétrica. Tudo que é de uso comum, né? Isso, acaba sendo passível a ser dividido. Então, até a própria alimentação, todo mundo vai... Exatamente, porque acaba barateando, né, dividindo esses valores entre os membros da família. Quando você pega uma renda de R$1.000 com 2 membros, então, você está falando de uma renda familiar de R$2.000. Então, fica mais difícil dividir essa conta, né? Então, por isso que o planejamento familiar, quando nós falamos de orçamento doméstico, ele acontece com toda a família, né? Então, adianta 3, de uma família de 4 membros, 3 planejar e gastar de forma mais racional e deixar a torneira aberta, né? Então, acaba gerando esse transtorno. Numa comunidade capitalista, onde a gente tem a política de livre mercado, a melhor alternativa e o meio mais eficaz é a pesquisa, né? Sim. Nós temos alguns institutos, a própria Universidade Federal de Rondônia conta com o PET de Economia, né, que faz uma pesquisa mensal de cesta básica, elementos de consumo, dentre outros, material escolar, tem pesquisas temáticas, inclusive, que auxiliam esse processo de tomar decisão. Mas, dentro do processo de planejamento, após identificar os itens que são necessários, de fato, para o consumo, a pesquisa de mercado é importante, né? Você vai pegar aqui um exemplo. Tem itens da cesta básica, de um mercado para o outro varia 500% ou mais, né? Você tem material de consumo, né, que você tenha mesmo ou até superior percentual. Às vezes, móveis e utensílios que às vezes de uma loja para outra tem uma variação que chega a 800%, né? Então, o ideal seria o quê? Pelo menos três preços comparativos? Hoje, no mundo mais virtual, né, eu tenho acesso à internet, então existe... Esse número pode ser muito maior, né? Existem alguns elementos. Exemplo, quando você fala de cesta básica ou outros elementos de consumo do dia a dia, você tem um aplicativo do governo federal chamado Menor Preço Brasil, né? Você consegue identificar os preços mais baratos em toda a região, né? Então, você consegue ir mais certeiro quando vai adquirir o produto. Quando você fala de móveis, utensílios, né, é importante você fazer uma pesquisa, às vezes, na internet, né? Porque, às vezes, existe um tempo, e nós somos muito apressados na hora de adquirir alguns itens, né, para entrega. Mas, às vezes, a relação custo-benefício é positiva. Um exemplo, geladeira, quando você vai numa loja física, dependendo se não for uma grande rede que não tenha acesso à internet, né, a vendas online, quando você vai numa loja virtual, você encontra muito mais barato, 30%, 40% mais barato o mesmo item, né? Então, a pesquisa hoje, com a internet, você tem essa possibilidade de ampliar para outros mecanismos. Nós temos uma ferramenta econômica que ao mesmo tempo que é o super-herói, é o vilão. Cartão de crédito. Como usar? O cartão de crédito, o primeiro item é importante destacar, é o principal elemento de fuga de orçamento doméstico, né? Porque ele dá uma elasticidade no orçamento. Então, se você tem lá um orçamento familiar de R$4.000, provavelmente você tem um cartão de crédito aí de mais R$4.000, né? Pelo menos. E aí, quando você consegue adquirir esse crédito, se você não planejar esse processo de aquisição dos produtos, de consumo em si mesmo, você acaba sendo, além de ser uma ajuda, passa a ser um problema, né? Então, o ideal é o quê? Material de consumo dia a dia, você vai fazer sempre no débito. Quando vai comprar no crédito, é um crédito sempre planejado, balizar alguns elementos, às vezes os juros do cartão de crédito é mais elevado do que um crediário, né? E também você conseguir pensar esse planejamento de como vai fazer essa aquisição. Vou pagar em 12 parcelas, já colocar no próximo mês, porque é muito comum as famílias procurar, às vezes, um planejamento do orçamento doméstico, e ela faz um parcelamento em 12 parcelas, mas ela pensa só no próximo mês, esquece que tem mais 11 parcelas futuras a serem quitadas, né? E isso não entra no planejamento do próximo mês e acaba gerando essa dificuldade. Tem muita gente que tem dúvida se compensa ou não eu juntar as minhas dívidas antigas, fazer um empréstimo, quitar esta dívida e canalizar a minha dívida com somente um credor. São casos específicos que tem que ser estudado a par individualmente ou, por via de regra, seria a maneira mais eficiente?
Quando a família ou o indivíduo já está num processo vicioso, né? Ou seja, está em declive o orçamento doméstico, vale muito a pena sentar, verificar os juros de cada contrato, né? Então, toda vez que você faz uma aquisição, cartão de crédito, débito ou uma compra, geram juros de um contrato próprio. Então, calcular os juros de cada elemento, e se for vantajoso, fazer assim, né? Um empréstimo ou um financiamento único e viabilizar esse pagamento a longo prazo. Às vezes até estende mais o prazo de pagamento, né? Aumenta o valor, mas fica mais acessível no pagamento mensal. Mas lógico que o ideal sempre é chamar os credores para tentar fazer uma negociação para pagamento à vista, né? Então, nós tivemos aqui um caso, anualmente acontece, na verdade, no mercado rondoniense, uma tentativa até de viabilizar junto ao Serasa, outros órgãos de controle, de redução de juros, né? Eles zeram juros ou acabam até dando desconto nesses juros, e sendo que no pagamento à vista ou num volume menor de parcelas. Então, é bom para o mercado, é bom para quem está com essa dívida, porque todo mundo consegue equalizar essas contas. Hoje o PROCON também acaba sendo um braço do cidadão na questão orientativa, né? Hoje você tem setores do PROCON que te traz uma assessoria para que você tenha a melhor alternativa em se tratando principalmente da questão da renegociação de débitos e por aí vai. Acho que é importante também o cidadão buscar essas ferramentas. Já existia um estudo nessa área, mas com a pandemia, conforme foi possível observar, houve um superendividamento das famílias. Hoje estima-se que mais de 70% das famílias no Brasil estão endividadas, né? Então, com esse número, criou-se alguns mecanismos, né? O governo federal abriu uma linha de negociação própria agora, né? Inclusive com subsídio do governo federal, dependendo de alguns casos, mas tem também a ideia de superendividamento, né? Então, nos Estados Unidos já é comum você ter lá a falência de pessoa física, né? Que no Brasil não é possível ainda, né? Mas no Brasil foi criado os superendividados. O superendividamento abre alguns caminhos de negociação até com o sistema financeiro nacional, né? Então, viabilizando aquilo que nós estávamos conversando anteriormente. Juntar todo esse débito que existe do cidadão em um único credor e tentar minimizar o custo desse crédito, né? O custo é tanto os juros quanto o tempo de pagamento. Independente de quão drástica está a situação econômica do cidadão, do indivíduo, é importante ele buscar meios para sanar isso, né? Aquela máxima, assim, devo, não nego, pago quando puder, é uma máxima já até bem conhecida no Brasil, mas eu acho que o pago quando puder pode até ocorrer, mas é bom chegar com o seu credor e negociar esse quando pode, né? Acho que o credor, a principal expectativa dele não é que prender a quem pegou o valor com ele, o financiamento, e sim ter uma espécie de recebimento desse valor. E reabilitar ele para que ele volte a consumir novamente. Exatamente. Né? Acho que isso é importante isso demais. É fundamental. São 13 horas e 14 minutos. Conversei um pouquinho aqui com o Vinícius Silveira, ele é economista. Agradeço pela vinda. Se quiser deixar um recado para a audiência se tratando da orientação na questão econômica para final de ano e já planejar 2024, fique à vontade. Aproveitar esse final de ano, que normalmente as empresas pagam o 13º, um terço de férias, é o momento de fazer o quê? Colocar na ponta do lápis o que está sendo devido, né, ao mercado. Se tiver um momento positivo, ou seja, não tem débito, é de planejar o próximo ano, o que vai ser adquirido, como vai ocorrer essas aquisições, certo? E dentro desse momento criar a expectativa de um futuro melhor, tá? Agradeço aqui a todos que estão nos assistindo, agradeço o convite e fico à disposição para futuros contatos. O assunto é aqui na tela da Band.